A gente está aqui prestigiando o evento Fundação MT em Campo 2019. Tem um mote muito bacana que é a integração com uma chave, né, que abre novos horizontes. A Fundação aí com um papel importantíssimo para estimular a pesquisa, compartilhamento de conhecimento aí para impulsionar a agricultura de Mato Grosso. E a gente está aqui, né, enfim, com a honra de estar com o seu Zancanaro, seu Leandro Zancanaro, que é doutor aí, especialista em solos, e é, sem dúvida, uma referência em ciência voltada para a agricultura aqui no estado. No Brasil, o senhor fez uma colocação muito interessante, no sentido de que os cálculos matemáticos, eles, de certa forma, subestimam a aplicação necessária de calcário, né? Queria que o senhor explicasse isso para a gente um pouquinho. Bom, ontem, nesse evento, teve um grupo de produtores que fez esse questionamento, né? Então, eu relatei que desde os trabalhos de 1997, quando a Fundação começou a trabalhar com pesquisa na parte de solos, os primeiros trabalhos de pesquisa da Fundação, que foi em Nova Mutum e Campo Novo do Parecis, que conduzimos por 7 anos esses 2 locais, já foi possível concluir que realmente, quando você abre uma área de cerrado, ou uma pastagem, né, típica de ácida, com solo ácido, né, e você faz os cálculos da necessidade de calagem só pelo critério matemático de saturação de bases desejada, menos V1, vendo a saturação atual, vezes CTC dividido por 100, né, a quantidade de calcário calculada ela é menor do que a necessária. Mas isso acontece também com outros critérios, aqueles critérios baseados no alumínio e no cálcio e magnésio. Então, em áreas ácidas, com sem histórico de calagem, né, os critérios que nós aprendemos na escola, eles são importantes, mas eles subestimam. Né? Então, há uma necessidade, quando você tem um solo ácido, quando você tem um histórico de longo tempo sem aplicar calcário, de aplicar maior quantidade de calcário, para você realmente atingir a saturação desejada. Aqui ninguém está falando para atingir saturações de bases ou levar o pH a níveis muito altos que possam ter seus problemas. Mas realmente nós temos que atingir aquilo que eu defino como necessário. Então isso é uma subestimativa. Como trabalhar isso? Por que isso ocorre? Na nossa opinião, primeiro de tudo, é a homogeneização, né, que nós temos no solo, quando nós aplicamos calcário e incorporamos, a homogeneização não é perfeita. Vai ter pontos que vão ter pontos essencialmente corrigidos, que são aqueles pontos ao redor onde tem a partícula de calcário, e à medida que você vai se afastando da partícula de calcário, a correção vai diminuindo, chegando ao ponto de ter pontos sem nenhuma correção, nenhuma influência do calcário. Ou seja, se eu aplicar uma pequena quantidade, num volume de solo, 10 mil metros quadrados, uma profundidade de incorporação de 20, se a quantidade for muito pequena, o calcário vai reagir. Só que como uma partícula vai estar mais distante da outra, vai ter pontos que não vão ser beneficiados pela calagem. E aí como que na verdade você revolve o solo uma única vez, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você não renova o contato do solo com as partículas. Então esse é o principal motivo. Não é isso nós já temos esse trabalho da Fundação, mas na própria Revista Brasileira de Ciências do Solo, Prado e Rota 2002, quem quiser procurar pode procurar, ele relata esse mesmo fato e relata esse motivo e outros motivos, mas relata da parte química. Então isso é comum, né? Então nós temos que fazer esse ajuste. Como fazer isso em áreas já cultivadas, né? A questão é, que eu falei nas áreas que não tem história de calagem. Nas áreas cultivadas o princípio é o mesmo, com cuidado. Antes de você fazer esse ajuste, eu tenho que saber o histórico de calcário. Se eu tenho aplicações de calcário recente, né, principalmente em superfície, o calcário aplicado em superfície ele reage lento. Então, se você tem um histórico de calcário em superfície recente, você pode ter uma quantidade de calcário que ainda não reagiu. Então, quando em área já cultivada, com histórico recente de calcário, o ajuste fino é importante, né? E aí o agrônomo histórico é fundamental. Mas, de modo geral, as recomendações baseadas puramente no cálculo matemático subestimam as necessidades de calcário. E quando a gente pensa no sistema de plantio direto, como é que é essa relação entre plantio direto e calcário? É uma boa pergunta, né? E aqui foi um tema de uma discussão nesse evento aqui. Mas para discutir esse tema, nós utilizamos um trabalho de 11 anos. Né? Não é um trabalho de um ano, não é de 2, é de 11 anos. Então esse é um diferencial dos trabalhos da Fundação. Qual que é a mensagem? Primeiro de tudo, a pergunta foi, né, manejo da acidez em sistema direto. Então vamos lá. No mundo, né? Seja onde for, o calcário mudou de dinâmica.
Não, o calcário não mudou a dinâmica. A reação do calcário é a mesma de hoje ou de 10, 20, 30, 50 anos atrás. O que mudou foi o nosso sistema de produção. E o sistema de produção mudou muito a dinâmica da acidez, dinâmica do fósforo, dinâmica da água, dinâmica de doença e tudo mais. Então, para que nós, o Brasil, adotamos a calagem superficial? Já que a calagem superficial é uma prática já comprovada, interessante, inclusive nos nossos trabalhos, que tem efeito lento em profundidade. Mas por que nós adotamos a calagem superficial? Para preservar um sistema. Para preservar o sistema. Primeira pergunta: eu tenho sistema? Eu tenho que ser honesto comigo próprio. Tenho ou não tenho? Ninguém consegue preservar aquilo que não tem. A calagem superficial ela não foi concebida porque é mais fácil, mais barata, mais operacional, ou porque eu não tenho janela para fazer o revolvimento. Não foi concebida para isso. Está errado quem pensa assim. A calagem superficial foi concebida para preservar o sistema plantio direto. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ver que sistema eu tenho. Tenho ou não tenho? Com qual qualidade? Boa ou ruim? Eu tenho que ser honesto comigo próprio. Se eu tenho um sistema que é implantado numa área que tem uma correção prévia, tem um sistema em que tem cobertura permanente, que tem raízes, culturas que agregam raízes, sistema diferente e não revolve o solo, por mais que às vezes eu tenha uma sucessão que não é o ideal, a rotação é ideal, né? Se eu tenho um sistema que tem esses quesitos e tem uma correção prévia já do solo, uma boa casa, um bom edifício, começa um bom alicerce. A correção química é fundamental para o bom, a correção química prévia é fundamental para o bom sistema plantio direto. Se eu tenho a correção prévia da correção química, se eu tiver uma cobertura permanente, não revolver o solo, né, eu tenho muito próximo ao sistema plantio direto, embora está faltando muitas vezes a rotação. Se eu tenho isso, eu posso abrir a mão da calagem superficial para manter meu sistema. Porque ao longo do tempo, nós mostramos aqui em vários trabalhos de 11 anos, que o sistema de produção é um fator fundamental. Ao longo do tempo, em áreas corrigidas, é o fator que mais interfere na produtividade, mais interfere na eficiência produtiva, mais interfere na convivência com nematóides. Por isso que a calagem superficial foi concebida, para preservar aquilo que tem um poder grande. Mas qual a mensagem disso? Eu preciso dar condições para que esse sistema se perpetue. E uma das práticas fundamentais é você monitorar a acidez. E uma das práticas fundamentais é monitorar a acidez e não deixar o solo ficar ácido. Então você tem que continuar aplicando calcário com critérios. Para quê? Para que o solo não fique ácido. Porque o calcário superficial ele tem um efeito lento em profundidade. Se eu quiser manter meu sistema, eu tenho que aplicar calcário com antecedência, para que o calcário em efeito de profundidade é lento. Por exemplo, nós temos dados que para atingir 20 centímetros de profundidade, nós precisamos de 8 anos aqui, mas só obtivemos isso quando usamos doses altas de calcário. Se você dosar doses muito baixas de calcário, então o efeito vai ficar nos primeiros 5, 6, 7 centímetros no máximo. Então você não pode deixar de aplicar calcário, porque se você deixar de aplicar calcário, lá na frente, seja 5, 10 anos, 11 anos, 15 anos, você vai ter uma situação que você vai ter um solo ácido em profundidade, talvez a 10 a 20 centímetros, e você quer manter o sistema. E a calagem superficial não resolve o problema a curto prazo. Então você não pode deixar acontecer essa situação. Para isso é importante antecipar a aplicação de calcário para manter a condição de acidez dos níveis desejados. Veja bem, para manter o sistema, eu preciso monitorar a acidez e antecipar a aplicação de calcário, mantendo os níveis adequados. Com antecedência, porque o calcário tem efeito lento em profundidade quando aplicado em superfície. Então, na verdade, é uma prevenção inteligente, planejada, olhando a longevidade da produtividade nas lavouras. Exatamente. Porque é uma questão real. Se você tem um problema sério de acidez, e você perdeu produtividade esse ano por acidez, infelizmente eu gosto de plantio direto. Felizmente eu gosto de plantio direto. Felizmente. Até demais. Mas infelizmente o calcário ele não reage da forma rápida em profundidade como eu gostaria. E tem muita gente prometendo soluções milagrosas e não é verdadeiro, né? Agora, calcário tem efeito em profundidade lento, muito lento, e só que dependendo da dose, menos lento quanto maior a dose. Agora, e por esse motivo que eu tenho que me antecipar, dar tempo para esse calcário ir descendo lentamente em profundidade. Tenho que me antecipar, não posso deixar que o solo se torne ácido. É um trabalho de antecedência, é um trabalho de convicção. Mas eu preciso do calcário esse ano?
Não, mas você tem que começar com antecedência. Começar quando? Na minha sugestão, né, eu creio que com saturação por base próxima a 50%, 45%, você é obrigado a começar a fazer uma reposição. Porque quando não pode deixar cair. Né? Em 11 anos, nós temos trabalhos aqui, nós saímos de um solo com 55% de saturação, se ficamos 11 anos sem aplicar calcário, né, nós chegamos a ter o quê? Depois de 11 anos, a 35% ou 38% de saturação. Né? E depois, para recuperar isso, o dispêndio, a energia é muito maior, é o risco, né? É dispêndio, energia e outra, você vai romper com o seu sistema, que nós mostramos aqui, que ele é o jogador que decide o jogo. Você vai, em função de você pensar muito a curto prazo, você lá na frente você vai sacar o jogador que decide o jogo. Vai sacar o jogador que decide o jogo para fazer uma intervenção cara. Você vai sacar o cara que decide o jogo para fazer uma intervenção cara, né, e recomeçar tudo de novo, depois de 5, 10, 11, 20 anos. E aproveitando para fazer um balanço aqui do evento, sucesso, né? A gente ficou sabendo aqui que teve gente até de fora do Brasil que veio prestigiar aqui, conhecer as novidades. Como é que a senhora avalia aí? Para nós é muito gratificante, né? Nós da Fundação, muito gratificante, porque nós temos o slogan que é dar vida aos resultados. Uma maneira de dar vida aos resultados é repassar para o público, seja para o produtor, seja para o profissional da área técnica, seja para empresas parceiras. Nós temos todas as empresas do segmento agro são parceiras nossas, né? Todas, né? Seja na parte de insumos, na parte de máquina, na parte de pesquisa, todos. Nós temos parceiros infinitos, né? Então é uma maneira de dar vida aos resultados. Então, para nós só tem sentido fazer pesquisa se nós passamos a todos vocês. E para nós é uma satisfação poder mostrar trabalhos que sinceramente, é muito difícil uma empresa privada que utiliza recurso próprio, gera recurso para fazer trabalhos independentes, que pensa de uma maneira mais ampla, uma maneira mais sistêmica, tem integração de fatores de produção com recurso próprio e que por 1, 5, 10, 11 anos e disponibilizar isso ao público. Não para recomendar o que é certo e errado, e sim para provocar as pessoas, que as pessoas olhem, visualizem e tirem suas próprias conclusões. Porque como eu usei ontem um termo, nós só cremos se nós vermos. Então, o que é possível nesse evento? Em muitas áreas que é um tema no dia a dia para muito subjetivo, aqui ele consegue ver e crer. Se ele não quiser crer, aí é a opção dele, mas está bem visual. E esse é o objetivo da Fundação, não é recomendar, é provocar. Vários, interagir com a equipe de investidores estão à disposição. A Fundação está aberta o ano inteiro para todos, para discutir, apresentar e ouvir opiniões, para ouvir discordâncias também. Muito obrigado.